Bom dia, boa manhã. Vamos falando baixinho para não contar nossos segredos, nossos planos, nossos projetos para ninguém, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o problema da gente sair espalhando por aí, né? Os nossos projetos, os nossos planos, os nossos desejos, porque isso também causa efeito e esses efeitos também são explicados pela mecânica quântica. Sabe aquele velho ditado que boca fechada não entra mosquito? Pois é isso. A gente vai explicar por que esse ditado é tão certeiro na nossa vida, no nosso cotidiano. Sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando todo mundo, vamos ver quem que já está aqui. Isabel, Valentine, Renato, Edberto, Privete Vargas, Fale Carol, Lara Dias, né? Desculpa, Lara, é que eu leio tudo junto aqui sai Laradias, mas é Lara Dias, gente. Cami Germano, Estrela do Sul, Lilian Marinho, Isaura, Dina, Joyce, Rosana, sejam todos muito bem-vindos para nossa manhã, onde nós falamos sobre coisas de energia, né? Onde nós somos as pessoas que falam sobre coisas de energia. Que não é com qualquer pessoa que você pode conversar sobre isso, não é qualquer pessoa que está aberto a ouvir sobre esses conceitos, sobre essas possibilidades, né? E aqui a gente tem esse espaço para a gente poder conversar, para a gente poder tentar trazer um pouquinho de luz e entendimento a partir de um ponto de vista mais científico para as questões que acontecem no nosso cotidiano. E trazendo um pouco mais de consciência, a gente também pode agir com mais consciência, a gente pode definir melhor nossos caminhos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre dois princípios da mecânica quântica que são muito importantes quando a gente tem projetos, quando a gente tem planos, quando a gente trabalha em grupos, né, e que a gente precisa realizar alguma coisa em grupo, que é o efeito Zeeman e o efeito Stark, né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos enviar o aviãozinho aí, né? Para quem vocês acham que esse conteúdo vai ser importante, mesmo que não possam assistir agora, as lives do canal TQA sempre ficam gravadas, vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. Então, manda o aviãozinho aí para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela pessoa que às vezes interfere nos seus planos, para ela entender o que ela está fazendo, tomar consciência e parar, né? Para que a gente possa compartilhar um pouco desse conteúdo, né? Porque conhecimento precisa ser movimentado, conhecimento precisa ser compartilhado, e cada vez que a gente compartilha, cada vez que a gente movimenta, cada vez que a gente faz essa energia do conhecimento circular, a gente está contribuindo para a evolução de todos, e contribuindo para a evolução de todos, a gente contribui para a evolução da humanidade como um todo e do nosso planeta, né? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é o efeito Zeeman e o efeito Stark, e por que nós não devemos falar sobre os nossos planos com qualquer pessoa. Não significa que a gente precisa guardar segredo de todo mundo, mas você precisa saber exatamente as pessoas para quem você pode compartilhar e para quem você não pode compartilhar, né? E como que eu sei disso? Tendo conhecimento, né, que a gente está trazendo aqui a partir desses princípios para saber quais são os impactos que isso pode causar na vida das pessoas, principalmente nos seus projetos, e conhecendo a pessoa com quem vocês convivem, né? Tem sempre aquelas pessoas que você sabe que vai estar ali na torcida por você, te dando apoio, né? Te ajudando em tudo que você precisar, e tem aquelas pessoas que vão estar torcendo contra, né? Aquelas pessoas que vão estar com um pouquinho de ciúmes, um pouquinho de inveja, e aí você, tendo maior consciência, você vai saber exatamente com quem você pode contar e com quem você não pode contar, né? Então, para a gente começar a falar sobre quais os efeitos que esses princípios explicam, né? O que acontece, vamos primeiro explicar o que são esses dois seres, né? Esses dois senhores com nomes estranhos, Zeeman e Stark. Stark é até um pouco mais conhecido, né? Para quem acompanha aí o universo dos super-heróis, que tem o Tony Stark, o Homem de Ferro, né? Então a gente tem um pouquinho mais de
de familiaridade com esse nome, mas Zeeman é um nome que é desconhecido para muitas pessoas, né? E esses nomes Zeeman e Stark, eles vêm justamente dos físicos que descobriram este princípio, né? Que trabalharam, que desenvolveram a teoria destes princípios. Então, gente, o efeito Zeeman, ele diz o seguinte: ele demonstra o efeito de um campo eletromagnético sobre uma onda eletromagnética. O que é um campo eletromagnético e o que é uma onda eletromagnética? O campo eletromagnético é formado, um campo energético, né, formado por energia elétrica e magnética. E uma onda eletromagnética é uma criação energética, né? Então, o campo é algo que já está ali pré-existente e a onda é algo que está sendo criado. Por exemplo, quando a gente fala em cocriação com o universo, né? Que você tem que pensar positivo, sentir positivo, agir positivo e soltar. O pensar positivo e o sentir positivo é criar uma onda eletromagnética, né? Você cria uma onda a partir do pensamento, fortalece ela com o sentimento. Então, é uma onda eletromagnética. O campo eletromagnético já é algo que está ali pré-existente, anterior à onda, né? Composto também por pensamentos, por sentimentos de várias outras pessoas. Então, quando a gente fala que o efeito Zeeman é aquele princípio que demonstra a interferência de um campo eletromagnético numa onda eletromagnética, a gente traz para a nossa realidade a questão do pensamento agindo sobre outro pensamento. Então, vamos trazer para a questão prática, né? Você tem uma equipe de trabalho e vocês precisam desenvolver um projeto, né? E aí, vocês estão criando aquele projeto, vocês estão desenvolvendo aquele projeto. Aquele projeto é uma onda eletromagnética que está sendo criada a partir do pensamento, a partir do sentimento e a partir da ação. O campo eletromagnético é o conjunto dos pensamentos e emoções daquelas pessoas que estão presentes naquele grupo. Então, se aquelas pessoas que estão presentes naquele grupo desejam muito que aquele projeto dê certo, né, estão ali torcendo, fortalecendo essa onda eletromagnética, essa interferência do campo eletromagnético na onda eletromagnética vai ser benéfica, né? O projeto vai crescer, vai acontecer, vai dar certo. Agora, se uma única pessoa daquele grupo tiver com pensamentos negativos a respeito desse projeto, né? Geralmente os grupos sempre têm aquela pessoa do contra, né? Aquela pessoa que é pessimista, que acha que nada vai dar certo, que acha que é difícil demais para conseguir, que coloca um monte de empecilho, que encontra um monte de dificuldade. Se uma única pessoa está nessa vibração, o campo eletromagnético desta pessoa vai interferir nessa onda eletromagnética que é o projeto que está sendo construído. E aí, pode ser sim que ele dê certo, mas vai ser muito mais difícil com alguém torcendo contra, né? A gente traz também para o senso comum a questão do time que está lá jogando, se esforçando para conseguir vencer um jogo, né? Mas aí tá indo mal, não tá indo bem e tal, e o torcedor já começa a achar que o time vai perder e começa a torcer para o outro time, né? Porque os jogadores são ruins mesmo, só querem saber de ganhar dinheiro, e aí começa a torcer contra. E aí o time perde, né? Por quê? Porque aquela energia que aquele torcedor está colocando ali é importante também no desempenho dos jogadores, né? O desempenho dos jogadores não vai só do talento que eles têm, do treinamento que eles têm, vai também da energia que eles disponibilizam para aquele jogo e das interferências energéticas que eles recebem. Então, não estou defendendo, mas ser jogador de futebol não deve ser tarefa fácil, né? Porque a gente vê aí como que são os jogos de futebol. Mas então, trazendo para a nossa realidade, o efeito Zeeman é isso. Quando você tem um projeto, ou numa empresa, ou um projeto pessoal particular, ou um projeto num grupo que você precisa desenvolver, e aquele grupo ou ele está totalmente coeso e torcendo, né, pensando positivo em relação a este projeto e ele vai funcionar, ou se tem alguém naquele grupo que não está coeso com esse projeto, pensando negativo,
vocês vão encontrar dificuldades. Quando é de um para um, principalmente, né? Você tem um projeto, você tem um planejamento, você chega empolgado para contar para alguém, aí a pessoa começa a falar, aí, mas olha, isso não vai dar certo não, porque você precisa disso, 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 isso é difícil de conseguir, você não vai conseguir levar isso adiante, aquele negócio que você está pensando em fazer vai degringolar e aí você vai ter problema nisso no futuro. Pronto. Já acabou, né? Vocês já passaram por essa experiência de chegar animado para alguém contando seu projeto, contando seus planos e a pessoa jogar um balde de água fria em você? Você se sente literalmente assim, como se tivesse caído um balde de água fria em você. Você murcha, né? É aquela sensação assim de, poxa, eu estava tão confiante, agora eu sei que não vai dar certo. Apesar de você saber que pode dar certo. Mas aquele campo eletromagnético daquela pessoa interferiu na sua onda eletromagnética e ela perdeu força. Ou então você chega com seu projeto, com seus planos, conta para alguém e essa pessoa fala, nossa, que legal, isso vai dar super certo, vai ser legal, vai ser assim, vai ser assado, você vai se dar super bem fazendo isso. E aí essa onda eletromagnética, ela sofre interferência desse campo eletromagnético e ela se fortalece, ela se amplia. E aí você se joga no projeto com muito mais vontade, com muito mais vigor, né? Porque você teve ali uma interferência positiva, você teve um chancelamento de que aquilo pode funcionar, né? Então, nesse sentido, tomem cuidado para quem vocês comentam seus projetos, com quem vocês compartilham, porque se essa pessoa não for essa interferência positiva, você vai ter dificuldades aí na frente, tá? Principalmente pessoas que têm, falando, né, da maioria da população, pessoas que têm vácuo de auto-amor, dificuldade de aceitação, dificuldade de merecimento, né, que precisam do chancelamento do outro, que precisam que o outro realmente diga que aquilo é válido, né, para que ela realmente se sinta válida. E aí, diante de uma situação dessa, de uma interferência negativa, ela pode vir ao chão, né? Porque desconstrói não só o projeto, mas ela se desconstrói como um todo. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. E também tomar cuidado no caso de você ser esse campo eletromagnético que vai interferir no projeto do outro, né? Se você acha que não vai dar certo, se você acha que ela está indo pelo caminho errado, toma cuidado na forma de comunicar, ou se for o caso, nem comunique, né? Deixe que ela siga o caminho dela, porque ela talvez precise aprender com os próprios erros. E se você interfere, você pode tirar a oportunidade dela aprender, ou você pode criar um efeito negativo aí para a própria pessoa, para que ela se sinta mal consigo mesma, né? Porque muitas vezes a gente se coloca no nosso projeto. Aquilo não é só um projeto, aquilo é uma parte da gente, né? E aí, quando aquilo é criticado, a gente se sente atingido diretamente, tá? E o efeito Stark? O efeito Stark diz o seguinte: ele demonstra o efeito de um campo elétrico sobre uma onda eletromagnética. O que é a onda eletromagnética? A onda eletromagnética a gente acabou de falar no efeito Zeeman, que é essa onda que a gente cria a partir do pensamento e da emoção e joga no vácuo quântico para que ela se concretize, né? Então, eletromagnética junta pensamento e emoção. O campo elétrico é um campo que tem apenas emoção. É um campo que não existe o pensamento, existe só a emoção, tá? Então, o que isso se traduz para o nosso cotidiano? Você chega com seu projeto, com seus planos, né? Com a sua ideia inovadora, conta para alguém e essa pessoa, apesar dela estar ali demonstrando que ela está do seu lado, que ela quer te ajudar e tal, mas ela não está muito ali. Internamente, ela está com ciúmes, ela está com inveja de não ter tido aquela ideia antes de você, ela está com desejo de copiar aquela ideia para ela, mas é algo inconsciente muitas vezes ou irracional, né? É um sentimento que vem, uma emoção que aflora e que a pessoa não tem, não é algo que a pessoa possa explicar, ela simplesmente sente. E aí
está interferindo, é uma energia intrusa, né? Dentro da radiestesia a gente chama isso de uma energia intrusa, tanto o campo eletromagnético quanto o campo elétrico, se for de ordem negativa, causa um desequilíbrio no campo energético da pessoa, que na radiestesia a gente considera uma energia intrusa, né? Uma energia de fora, de baixa vibração, que está interferindo no campo da pessoa. Nesse caso, diretamente na onda, né? Então, gente, é isso. O efeito Stark diz respeito às emoções, né? O efeito Zeeman é de pensamento para pensamento, o efeito Stark é de emoção para pensamento. Então, trazendo assim para uma analogia que talvez fique mais fácil de entender. Você tem um terreno e você quer construir uma casa. E aí você chega e planeja a sua casa dos sonhos, né? Você vai lá, desenha a casinha lá do seu jeito, a sua casa dos sonhos, que aqui você quer fazer assim, aqui você quer fazer assado, e quer colocar uma varanda aberta, quer colocar uma varanda de inverno, vai ter 2 andares, vai ter piscina, enfim, a casa dos seus sonhos. Você tem o terreno e quer construir. Aí você chama um amigo seu que é engenheiro. E aí o engenheiro pega o seu projeto com a sua ideia e olha para o terreno. E aí o engenheiro fala, olha, esse projeto aqui que você está me apresentando não vai dar para fazer nesse terreno por causa disso, disso. O projeto é muito grande, o terreno é muito pequeno, ou o terreno está desnivelado e você vai precisar gastar muito dinheiro para nivelar, então não vai compensar fazer e tal. Isso é um efeito Zeeman. É o pensamento sobre uma onda eletromagnética, né? É o efeito Zeeman. É uma análise que é puramente analítica mesmo, né? Uma análise que vem a partir do pensamento, a partir do conhecimento e está interferindo ali. Jogou um balde de água fria no seu projeto da sua casa dos sonhos, né? Mas jogou um balde de água fria pautado no conhecimento que ele tem. Muitas vezes esse efeito não vem pautado no conhecimento, muitas vezes ele vem disfarçado de conhecimento, tá, gente? Precisa tomar cuidado com isso também. E o outro efeito, o efeito Stark você tem o terreno, você constrói o projeto da sua casa dos sonhos, e aí você leva a sua amiga para ver. Aí você chega com a sua amiga no terreno e fala, olha, o terreno que eu ganhei e tal, vou construir a casa aqui que eu sempre sonhei, a casa vai ser assim, assim, assado, vai ter isso, vai ser aquilo, vai ser assim, vai ser linda. Aí a sua amiga olha assim, é mesmo, né? Mas será que vai dar certo? Morrendo de inveja, morrendo de ciúmes, porque ela queria estar no seu lugar. Isso é o efeito Stark, né? Outra analogia do mundo nerd, do mundo geek, né? Para vocês entenderem. Stark, associem com Tony Stark, o Homem de Ferro. Tony Stark tinha uma célula de energia no lugar do coração, né? Para ele poder sobreviver. Então, efeito Stark diz respeito a sentimento. Efeito Zeeman diz respeito a pensamento. Fechou? Deu para entender? Então, diante desses 2 efeitos, tendo consciência de como eles funcionam, a gente pode trazer para o nosso dia a dia e entender, né, por que determinadas situações demoram para ser desenroladas, por que determinadas situações vão mais fáceis e por que tem tanto ditado sobre você fechar o bico quando você tem um projeto, quando você tem uma ideia, né? Não é só para que outra pessoa não roube de você aquela ideia. As ideias estão aí, qualquer um acessa, é onda de informação. Você tem a expansão da consciência elevada, você acessa. No campo quântico não existe firewall, você acessa, né? Precisa estar em ressonância com esse campo com esse campo do vácuo quântico, mas você acessa. Então as ideias vêm para qualquer pessoa, né? Basta você ter a disponibilidade de recebê-las e expansão de consciência de acordo. Agora, quando você traz essa ideia e você fala para alguém, de alguma forma você está concretizando uma onda. E quando você concretiza essa onda e a outra pessoa interfere, essa interferência nem sempre pode ser positiva. Muitas vezes ela pode ser negativa. Aliás, a maioria das vezes ela é negativa, né? Convenhamos, principalmente em ambiente de trabalho. Sempre tem
uma pessoa ou outra que está ali, né, que tá ali com a equipe, mas ao mesmo tempo não tá, né? Tá sempre colocando empecilho, sempre encontrando dificuldade. Não é porque a pessoa é pessimista, às vezes até é, mas nem sempre é. Às vezes ela tem as suas questões também em relação à empresa e tal, e tá sempre insatisfeito, e aí acaba projetando isso, né, no trabalho, que deveria ser algo satisfatório para ela. Então a gente precisa tomar cuidado com quem a gente troca as nossas informações, com quem a gente compartilha as nossas ideias, com quem a gente compartilha os nossos projetos. Porque esses efeitos eles podem vir tanto da maneira positiva quanto da maneira negativa. Então você sabendo se a pessoa vai receber aquilo com apoio, né, com fortalecendo a sua onda, criando esses efeitos de maneira positiva, legal. Vai na fé porque vai fortalecer, né, e você vai ter aí uma energia a mais. Quando você não tem essa certeza, é melhor ficar quietinho, né? Desenvolve seu projeto só você mesmo, ou espera aparecer a pessoa mais adequada para fazer isso, que o universo traz para você quando você pede, e aí você pode desenvolver da maneira que você deseja, né? Porque é muito ruim quando a gente chega com uma ideia, quando a gente chega com um projeto e as pessoas jogam um balde de água fria em cima da gente. Pior ainda quando a gente chega com o projeto, quando a gente chega com as ideias e a pessoa não joga o balde de água fria em cima da gente, mas por trás, né, pelas costas, ela tá ali torcendo contra. E aí é muito ruim, porque a gente nada contra a maré para conseguir alcançar a praia, quando na verdade a gente podia pegar um barquinho, né, e seguir. Então, é isso. Isso também é importante quando a gente fala sobre mindset, né? Isso é muito utilizado dentro das empresas, em grupos de estudo e tudo, que você junta um conjunto de pessoas que todas tenham o mesmo objetivo em comum, né? Aliás, essa é a teoria do grupo, né? Um grupo de pessoas que tenham o mesmo objetivo em comum. Quando essas pessoas têm o mesmo objetivo em comum e vibram positivo em relação a alcançar esse objetivo, você cria uma egrégora, você cria um foco energético ali, uma egrégora energética que vai facilitar com que as coisas caminhem, né? Então, o mindset positivo, ele começa a partir de 12 pessoas com o mesmo objetivo e vibrando positivo para alcançar aquele objetivo. Se uma delas começa a vibrar negativo, a coisa já começa a perder energia, a onda já começa a perder energia. E aí, para ela conseguir alcançar o objetivo e se concretizar, exige um pouco mais de empenho, né? Então, gente, fiquem atentos. Boca fechada não entra um mosquito, né? Tudo bem? Vamos ver se tem dúvida. Deixa eu voltar aqui, gente. O negócio vai subindo, eu vou me perdendo. Vamos ver. Bom dia, Regina. Já aconteceu tanto comigo de falar de projetos antes e não foi para frente, agora já aprendi. Então, a gente aprende isso ao longo da vida, né? Porque a gente vai experienciando essa situação e a gente vai se apegando aos ditados populares, né? De que quando você tem alguma coisa para fazer, você não deve falar para ninguém. Mas a gente não sabe por que a gente não deve falar para ninguém. A gente só sabe que quando a gente fala não dá certo, né? E aí fica naquela coisa de crendice, de superstição, mas não é superstição, não é crendice. A física quântica está aí para explicar como que isso funciona. Muitas vezes jogaram um balde de água gelada nos meus planos, ideias e projetos. Então, é péssimo, né, Rosana? A gente se sente lá no chão, assim, você chega toda animada para contar o seu projeto, para contar a sua ideia, a pessoa vai, te joga um balde de água fria, parece que você derrete junto com a água, assim. É muito triste. Vamos ver se tem mais aqui.
Mas se a pessoa estiver firme no seu ideal, como o outro pode influenciar? Então, é uma influência energética, Lara. Então, ela pode ser influenciada tanto por colocar uma pulga atrás da orelha, né? Você tem uma ideia, você tem plena consciência de que aquilo vai funcionar, de que aquilo vai dar certo, e aí a pessoa chega e causa uma interferência, seja por pensamento, seja por sentimento, efeito Zeeman ou efeito Stark, e de uma certa forma te dá uma desequilibrada, te coloca uma pulga atrás da orelha. E aí você sai da completa certeza para aquela situação assim, mas será que vai dar certo mesmo? Mas será que aquela pessoa tinha razão? Você fica com uma pulguinha atrás da orelha, mesmo estando firme no seu propósito. E mesmo que você não permita que isso te atinja de maneira consciente, a nível inconsciente pode estar atingindo, porque como eu sempre falo, a gente está cercado de diversos tipos de energia, né? Nós temos um campo energético que está sendo bombardeado por diversos tipos de energia o tempo todo. Não existe uma proteção 100% funcional, né? Não existe assim, vou fazer uma blindagem energética e vou ficar imune a tudo. Não, você pode diminuir a incidência das outras energias sobre você, mas ficar totalmente imune você não fica. A única forma de proteger o nosso campo energético com quase 100%, se não 100% de segurança, é você vibrar no amor, é você elevar a sua frequência, né? E vibrar no amor não é vibrar a maior parte do tempo no amor, é vibrar o tempo todo no amor. Cada vez que a sua frequência cai, esse campo de força que a gente tem fica um pouquinho mais fraco. Mesmo que você eleve, depois ele se fortalece, mas nesse momento que ele está mais fraco, algo pode interferir, tá? Então, em termos de energia, a gente não tem controle, Lara, né? Como eu acabei de falar, o campo quântico não tem firewall, não tem antivírus, né? A gente está sujeito. E uma vez que a gente está sujeito, quanto maior o conhecimento que a gente tiver, quanto maior a consciência que a gente tiver disso, mais condições a gente tem de se proteger, tá? Mas isso é importante. Se você está firme no seu propósito, mesmo que tenha interferências, você tem força para seguir em frente. Agora, se você não está tão firme, qualquer interferência vai te derrubar. Muito difícil, é difícil mesmo, Letícia. Eu acho que se a gente vibrasse no amor 100% do tempo, a gente não precisaria mais estar aqui, né? A gente já teria passado para outro plano de existência para seguir com a nossa evolução. Mas se a gente está aqui é porque não está lá 100% do tempo. A gente pode estar lá a maior parte do tempo, né? O que já é algo muito bom, tá, gente? Porque dificilmente as pessoas chegam nesse nível, né? E quem chega lá sabe todas as mudanças positivas que traz para a nossa vida. Então, conhecimento, autoconhecimento, olhem para as suas sombras, ressignifiquem e liberem amor, para vocês conseguirem compartilhar isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Coloca aí para mim. Se não tiver, eu queria saber quem que tem alguma situação semelhante a essa, que queira um atendimento hoje, para a gente verificar se tem interferência, se não tem interferência. Isso que você falou de estar firme é fundamental. É fundamental mesmo, Dina. A gente precisa estar com o pé bem ancorado no nosso propósito para a gente seguir adiante. Aí as interferências elas podem entrar, mas não vão causar tanto estrago. Se a gente não tiver firme, derruba, tá? É como uma rasteira mesmo. Então, se vocês não têm mais dúvida, coloquem aí para mim quem deseja receber atendimento hoje. A gente pode direcionar para essa questão, né, de projetos e interferências energéticas dentro dos projetos, das ideias e até mesmo sobre outras questões. Mas coloca aí para mim, eu quero, que eu vou chamar aqui. Se vocês não colocarem, a gente encerra a live por hoje, né? Lara. Então vamos lá, Lara. Eu acho que você já até enviou convite aqui, né? Gente, eu chamei a Lara, que foi a primeira que apareceu aqui, tá? Antes eu fazia continha para ver, agora o primeiro que aparece eu já tô pegando. Bom dia, Bom Lara. dia.
Vocês estão É me ouvindo? psicóloga também? Estou bem. Ótimo. Você é psicóloga? Sim, e fiz a formação Lara, de constelação. ótimo. É porque eu sou psicóloga de formação também, então é legal ter um colega. E, Eu vejo que o pessoal da psicologia está se abrindo mais para essas sim, questões, né? Eu acho sim. interessante. Mas é muito Então, Lara, engraçado que eu quero trazer a constelação, né? No caso, para os atendimentos com a psicologia também. E aí eu queria saber se tem interferências ou se, sei lá, se essas interferências podem ser minha também, porque às vezes eu percebo que eu esbarro nessa questão, nossa, a psicologia, né, tá fazendo todo esse movimento, e às vezes eu percebo minha própria interferência. Né, tô querendo sim. começar a fazer atendimentos de constelação, de grupo, já faço alguns movimentos, né, nos atendimentos assim meio que velado, dependendo do caso, né? E eu queria saber se possa ter alguma interferência assim nessa questão. Então me fala seu nome completo, Lara. Lara Núzia, Nuzia Dias. Qual a sua data de nascimento? 1/2/1980. Ok. Vamos verificar então. Deixa eu tirar uma ligação que entrou aqui. Execute-se comando de ancoramento TQA ANN. A que nível da escala Hawkins Lara Núzia Dias calibra em relação ao projeto de começar a atender com constelação familiar? Ó, você em relação a esse projeto calibra na paz, que é um nível bem alto da escala Hawkins, tá? Então, significa que internamente você está em paz com essa ideia, com esse projeto. Né? Agora vamos verificar se tem energias intrusas. Em relação ao projeto de Lara Núzia Dias, existem interferências externas, existem interferências internas, existe interferência externa, Lara. Existem interferências e impactos de energias multidimensionais neste projeto? Existe energia de baixa vibração e alta densidade? De qual grupo energético pertence a essas interferências? Ok. Meus gráficos não estão aqui. Só um minutinho. Quais as interferências existentes no projeto de Lara Núzia Dias? Lara, você trabalha em grupo? Sim, Existe algum grupo que você trabalha, clínica, alguma coisa? estamos começando agora. É no espaço de uma amiga de faculdade. Nós já estamos reunindo todas as. Aliás, começamos sexta passada. A gente está fazendo uns movimentos entre nós. Tem uma reikiana,
uma faz meditação guiada e eu fiz um movimento de constelação. Nós estamos começando a treinar entre nós e aí depois abrir ao público, entendeu? Fazer alguma, assim, chamar mesmo, cada um com a sua área, assim, sabe? E enquanto psicóloga, você trabalha sozinha? Você trabalha junto com alguém? Sim, aí enquanto psicóloga eu tô sozinha, assim, tô com poucos atendimentos. Também era outra questão que eu precisaria olhar o porquê que também não estão chegando pacientes da psicologia, né? Então, Tá. são duas áreas. Aqui no gráfico indicou que a interferência está vindo do ambiente profissional. Então, o que, que é o ambiente profissional? Pode ser esse grupo que você está montando, pode ter alguma pessoa ali que não está muito coesa com o objetivo, com o projeto que vocês estão fazendo. Pode ser que nesse grupo alguma pessoa não esteja muito confiante de que você é a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de serviço. Ou pode ser uma questão da própria atmosfera profissional. Porque, assim, você vem de uma faculdade de psicologia, né? Eu também sou formada em psicologia, não sei em que período que você fez essa faculdade, mas no período em que eu fiz a faculdade, era muito mal visto os psicólogos atuarem com terapias holísticas. Inclusive o Conselho Federal de Psicologia, ele não aceita isso, né? Você não pode misturar as duas coisas, apesar de que uma vez que você toma um conhecimento, você não tem como deixar ele do lado de fora do consultório. Você acaba ouvindo ali, né, com conhecimento a mais. Mas pode ser uma interferência dessa atmosfera, né, da questão da psicologia, pode ser uma interferência das pessoas desse grupo que você está montando, tá? Vamos tentar ver o que a gente consegue tirar mais aqui. Vamos lá. A boa notícia é que não é proveniente do grupo que você está montando, tá? É realmente uma questão da atmosfera que envolve a psicologia, né? Que prende a gente com um monte de regra que às vezes fica difícil até de trabalhar, né? Outra questão, você colocou sobre de você não estar tendo pacientes com psicologia, né? Você tem a pretensão de continuar trabalhando com psicologia e fazer esse projeto à parte? Sim, seria os Tá. dois. Uhum. Porque eu verifiquei aqui que dentro do seu propósito de vida, a psicologia ocupa apenas 15%, sendo que esse outro trabalho com constelação e outras terapias ditas alternativas, as terapias holísticas, está lá em 90%. Eu já tinha Então, talvez desconfiado disso. talvez, esse esvaziamento seja justamente algo que o universo está tirando da sua vida para abrir espaço para algo que você precisa fazer, tá? Mas assim, aqui é só um bate-papo, a gente não tem condições de aprofundar na questão, né? Entendi. Mas são direcionamentos, né? E aí você precisa realmente avaliar o quanto que isso cabe na sua vida e qual é o melhor momento de você fazer essa transição. Entendi. E no caso, assim, que eu também estou pretendendo fazer as constelações lá no grupo, são presencial, né? No caso, lá com o grupo, mas eu vou trabalhar também de forma sozinha online, né? Tá, vamos verificar.
Então, fazer o trabalho em grupo nesse projeto está calibrando em 85% para o seu bem maior. Fazer o trabalho individualmente no consultório está calibrando em 90% para o seu bem maior. Anda quase Então, junto, né? vai que é o caminho. Entendi. Tá? Uhum. Eu já meio que suspeitava, assim, né? Que A gente seria essa sempre sabe, né? Só que a gente sempre quer ali uma confirmação. Mas como eu terminei a Pode falar. formação, foi recente, foi até com a Alessandra Tavares, eu tô agora na fase do treinar, pegar mais autoconfiança. Estou com um grupo também que está me ajudando, que a gente está fazendo essa troca, uma ajuda a outra, em forma de treinamento. Para daqui a pouco eu pegasse muita confiança, apesar que eu já tô, e realmente para o profissional divulgar, e é isso, né? Trazer isso. É isso que eu vou fazer. Então, isso que eu ia te falar. Se você fez o seu treinamento de constelação familiar com a Alessandra Tavares, se joga que você está pronta. Sim. Tá? E com ela não tem falha. Tô aí nesse processo. Só um passinho, falta pouquinho. Pensa aí na questão que você deseja um conselho. Hã? Pensa aí numa questão que você deseja um conselho. Vou tirar um oráculo aqui para você. Se é esse o caminho para minha prosperidade financeira. Ó, a carta que saiu para você foi o Endro. O Endro diz o seguinte: não seja paranoico, mude a sua frequência energética. Ou seja, confie em si mesmo. Deixe de buscar fora as questões, os motivos para que as coisas não estejam funcionando. Confie em si mesmo que você sabe a sua resposta. E quando eu estava embaralhando, caiu uma outra carta aqui, que foi o Cambará, que diz o seguinte: suas palavras expressam sua condição física, moral e espiritual. Então, observe tudo que sai da sua boca para você se conhecer e buscar a trilha para o seu eu verdadeiro. Total sentido. Ok? Ok. Gratidão por participar. Gratidão. Muito obrigada. Se joga, garota, se joga, tá? Deixa eu Tá. desconectar aqui da mesa. Execute esse comando de fechamento TQA, não sei se não é. Beleza. Obrigada. Gratidão. Gente, tem mais alguma dúvida, algum comentário? Coloca aí para mim. Se não tiver, a gente vai encerrar. Ótimo, eu acho que não tem, né? Então, gente, eu vou tirar também para vocês uma carta de conselho para as questões de projetos, né? Os projetos, o que vocês precisam como conselho para que os projetos de vocês sejam prósperos e bem-sucedidos. Vamos lá. Se concentrem aí nos seus projetos. Visualizem eles sendo prósperos e bem-sucedidos, se for para o bem maior de vocês. E vamos ver qual vai ser o conselho. A carta que saiu é a Cana do Brejo. A Cana do Brejo diz o seguinte: você poderá realizar grandes projetos se utilizar seus canais de sensibilidade e ouvir a sua intuição. A gente veio falando a respeito disso, né? Porque a gente precisa saber exatamente com quem compartilhar os nossos projetos, com quem que a gente pode discutir, com quem a gente pode trocar ideia,
para que essas interferências do efeito Zeeman e do efeito Stark sejam positivas e não negativas. E a carta da Cana do Brejo diz justamente isso, que para realizar seus grandes projetos, você deve utilizar a sua sensibilidade, a sua intuição, o seu autoconhecimento, o seu conhecimento superior para saber quem são as pessoas que podem te ajudar na sua caminhada, tá? Tá aqui, ó. Depois eu coloco lá no Stories para vocês. Então, gente, gratidão pelo dia de hoje, gratidão por essa live, por estarem aqui comigo. Ah, Rosana, gratidão. O atendimento da Lara serviu para mim também. A gente sempre está no lugar onde vai acontecer as informações, mesmo que digam respeito a outro, mas que também refletem naquilo que a gente está vivenciando. É ressonância energética, gente, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham um excelente final de quinta-feira aí. A gente ainda tem a parte da tarde, noite inteira pela frente para absorver tudo que a gente discutiu aqui. E amanhã às 10 horas tem live atendimento aqui no canal da TQA, tá? Estejam presentes que vai ser super legal. Tchauzinho, gratidão, gratidão, gratidão.